Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Higiene e Segurança do Trabalho. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Nesta aula, nós abordaremos o tema CIPA, que significa Comissão Interna de Prevenção ao Acidente de Trabalho. Então, como já vimos, a CIPA foi criada em 1944, foi regulamentada em 1953 e aperfeiçoada em 1977 e 1978 por ocasião da publicação das normas de segurança. E sua última atualização ocorreu em 1999. A missão da CIPA é preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Afinal de contas, quem semeia segurança, colhe qualidade de vida. Os objetivos da CIPA: prevenir acidentes e doenças do trabalho, fiscalização da segurança e da saúde na empresa, providências quanto às irregularidades, promover ações de prevenção e, principalmente, manter e melhorar cada vez mais com a qualidade de vida. Legislação: todas as empresas que possuem empregados devem instalar CIPAs, todas, sem exceção. Empresas prestadoras de serviços também precisam possuir CIPAs. A organização da CIPA, ela possui representantes indicados pelo empregador, sendo eles titulares e suplentes, e representantes dos empregados, titulares e suplentes, eleitos em votação secreta na empresa. O mandato do cipeiro ele é de 1 ano, com direito a uma reeleição apenas. E quando ele é eleito, caso ele não se candidate novamente, ele tem direito a 1 ano de estabilidade. Caso ele seja reeleito, ele tem então uma estabilidade de 2 ou 3 anos. O empregador designará entre seus representantes o presidente da CIPA. Os cipeiros devem possuir tempo em sua jornada de trabalho para exercer suas atividades como cipeiro. Como que ocorre o processo eleitoral da CIPA? Existe uma convocação com um período aí de 60 dias até que ocorram as eleições, ou seja, 60 dias antes da eleição começa então a convocação. Então existe uma ampla divulgação sobre as eleições da CIPA dentro da empresa e qualquer empregado pode se candidatar. Treinamento. Existem treinamentos que podem ser ofertados aí pelo pessoal da CIPA. Eles podem possuir prazos de até 30 dias, com carga horária de até 20 horas, onde os cipeiros podem aprovar ou não o treinamento. Então, quais são normalmente os temas sugeridos para a realização de treinamento? Introdução à segurança do trabalho, primeiros socorros, inspeção de segurança, equipamentos de proteção individual, EPIs, e também equipamentos de proteção coletivas, também conhecido como EPCs. Investigação e análise de acidentes, princípios básicos de prevenção de incêndio e campanhas de segurança. Obrigatoriedade da constituição da CIPA. A CIPA deve ser constituída por estabelecimento, de acordo também com a quantidade de empregados no estabelecimento e, respectivamente, através da sua atividade econômica do estabelecimento, identificado aí como C, simbolizando a classe, né? Então, nós temos aí os números dos quinais, né, de acordo com cada classe. Então, C1 minerais, C1A minerais também, C2 já entra a parte de alimentos e existem outros Cs aí. Então, um exemplo que vale a pena ressaltar. Suponhamos que a empresa ela tem o código do CNAE 1323-5. Esse código do CNAE, ele representa que é uma empresa que tem a principal atividade da empresa é a tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas. Portanto, isso caracteriza uma empresa no grupo C3. Mas a efetividade que a empresa realmente realiza é a confecção de peças do vestuário. Então, na verdade, ela se enquadra no CNAE 14.2.6. Então, ela não pertence ao grupo 3, e sim ao grupo 4, grupo C4. Então, deverá ser considerado o grupo C4 para o dimensionamento da CIPA, porque de acordo com o grupo que é visualizado ou determinado, dimensionado
a quantidade de integrantes da CIPA, que nós veremos mais adiante. Então, aqui nós temos os quadros no qual ocorre a classificação de acordo com o CNAE. Então, nós temos aqui alguns exemplos de quadro que tem a classe C1, né, designado aí, por exemplo, 07.23-5, que é a extração de minério de manganês, então está na categoria 1 aí. E nós temos também algumas identificações da categoria 2, que seria, por exemplo, 10.31-7, que é a fabricação de conservas de frutas. Nós temos categoria 3, por exemplo, 13.21-9, que é a tecelagem de fios de algodão. E também até categoria 10, 14, aí, por exemplo, categoria 10, nós temos aí o 26.80-9, que é a fabricação de mídias virgens magnéticas e ópticas. E como categoria 14, nós temos, por exemplo, a segunda linha ali, 26.31-1, que se refere à fabricação de equipamentos transmissores de comunicação. Vamos ver o que isso interfere ou não na comissão da CIPA, o que isso agrega. Então, olha só, no quadro 1 nós temos aí algumas colunas. Então, a primeira coluna se refere aos grupos, né? C1, C1A, C2, C3 e vai até C14 aí, por exemplo. Nós temos o número, a segunda coluna contendo o número de empregados no estabelecimento e o número de membros da CIPA. Então, o número de empregados no estabelecimento é definido como sempre os eleitos aí como efetivos e suplentes. E nós temos aqui os números de empregado. Então, para 0 até 19 empregados, não existem membros da CIPA. Já o membro da CIPA ocorre a partir de 20 empregados. Então, de 20 até muito mais de 10 mil aqui empregados, porque acima de 10 mil, para cada grupo de 2.500, eu tenho que acrescentar 2 pessoas, né? Para tanto o efetivo quanto o suplente. Então, vamos ter um exemplo aí para a gente ter uma ideia. Olha só. Categoria C2, por exemplo, nós temos aí, se ela tiver de 101 a 120 empregados, automaticamente eu vou ter que ter 3 candidatos efetivos e 3 candidatos a suplente da CIPA. Se eu tenho um número maior, por exemplo, eu tenho na minha empresa, continuando na categoria C2, eu tenho na minha empresa, por exemplo, aqui, 2.501 a 5.000 funcionários. Obrigatoriamente eu terei que ter 10 efetivos fazendo parte da CIPA e 7 suplentes. Tá? Então, esses números podem variar. Então, a empresa com mais de um estabelecimento. Cada estabelecimento deverá constituir a CIPA. Então, se eu tenho matriz e tenho diversas filiais, tanto a matriz quanto as filiais, tenho mais de 20 colaboradores, terá que ter CIPA em cada uma delas, conforme os critérios do quadro 1 da NR5, que é a norma regulamentadora número 5, que trata sobre a CIPA. Deverão indicar designado. Então, como é que ocorre? Constituição da CIPA, empresa matriz com mais 2 filiais. Então, a matriz a gente chama de CIPA matriz, ou designado, né? Como queira. O estabelecimento 1 terá uma outra CIPA, chamada aí ou nomeada como estabelecimento 1, né? E o estabelecimento 2 terá uma outra CIPA com o nome de estabelecimento 2, ou filial tal, e assim sucessivamente. Quais são as atribuições dos cipeiros? Primeiro, cabem a eles identificar os riscos do processo de trabalho, tem que ser feita a elaboração de mapa de risco de acordo com cada ambiente de trabalho, é efetuado um plano de trabalho, normalmente propondo ações de melhoria, participa da implementação e do controle desses planos de melhorias, né, que são ações aí de melhorias, realiza verificações nos ambientes, sempre que possível, tá? Tem uma escala, inclusive, realiza reuniões ordinárias e, quando é o caso, aí, às vezes ocorre um acidente, existe também as reuniões extraordinárias. Divulga também as informações relativas à segurança e à saúde no trabalho. Essas são as atribuições do cipeiro. Requer aí também a paralisação de máquina, quando ocorre algum tipo de problema ou até mesmo acidente, análise das causas das doenças e acidentes de trabalho,
requisita cópias das CATs. CAT é uma abreviação das palavras comunicação de acidentes do trabalho, né, emitidas, e promove aí uma semana interna de prevenção de acidentes do trabalho, chamada também de CIPAT. A semana interna de prevenção de acidentes do trabalho, algumas empresas aí meio que não realiza literalmente a semana, não realiza os 5 dias letivos. Normalmente deveriam realizar durante os 5 dias letivos, mas não para totalmente a empresa, tá? Ocorre revezamento de máquinas ou turnos, ou às vezes algum tipo de parada por determinada jornada de trabalho para ser realizada a CIPAT. Funcionamento da CIPAT ou da CIPA. Reuniões ordinárias, né? Normalmente mensalmente, com um calendário pré-estabelecido pelos próprios membros a ser realizadas durante o expediente normal da empresa, ou seja, não pode ser mais do que mensalmente, porque senão a pessoa deixa de efetuar o seu trabalho para cuidar apenas de CIPA. As reuniões extraordinárias, elas podem haver denúncia de situação de risco grave e iminente, né? Ou ainda quando ocorre literalmente um acidente do trabalho grave ou fatal. Então, aqui nós temos uma imagem, apesar de estar um pouco fosca, né? Nós temos aí um mapa de risco, por exemplo, de um setor de forjaria. Esse setor de forjaria possui prensas. Então, quais são os riscos que podem ocorrer? Pode ocorrer riscos pequenos ou médios. E esses riscos podem ser físicos, eles são identificados pela cor verde dentro do mapinha. Então, quando eu olho aqui um número e vejo o verde, significa que aqui existe um risco físico. Então, eu posso ter aí um risco químico, que é representado pela cor vermelha. Então, aqui, ó, eu tenho um grau 3 aqui de risco químico, né? Pequeno, mas existe, tá? Existe um risco ergonômico, posição de sentar ou tipo de assento inapropriado. Existe um risco ergonômico, que é representado pela cor amarela. Existe um risco mecânico, nesse caso aqui representado pela cor azul. E também aqui não faz parte, mas existe o risco biológico, que é representado pela cor marrom. Normalmente nesses locais, onde existe o mapa de risco também, no caso do setor de forjaria, sempre é acompanhado de alguns lembretes quanto à utilização de EPIs obrigatórios naquele setor. Nesse caso aqui é obrigatório o óculos de proteção individual, a luva, né? O protetor auricular, pode ser o tipo concha ou o protetor auricular tipo plug, né, que a gente fala, as botas ou botinas de proteção e também avental ou jaleco. Isso é obrigatório, significa que sem um desses componentes, sem um desses dispositivos de proteção, não pode entrar nesse setor. Mas qual a diferença entre SESMIT e CIPA? Porque na nossa última videoaula eu apresentei ambos um pouco de forma superficial, mas aí vem a dúvida, poxa, e aí? O que é melhor, SESMIT ou CIPA? Como é que ocorre? Qual a diferença entre eles? Então vamos lá. Primeiramente, os objetivos. O objetivo do SESMIT é promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. Já o objetivo da CIPA é prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Critério de constituição. No caso do SESMIT, a quantidade de empregados do estabelecimento e o seu grau de risco de atividade econômica principal, né, com exceção aí do item 4.2.2 da NR4, que estará disponível na plataforma Moodle para que vocês possam ter acesso. Já a CIPA, o critério de constituição é a quantidade de empregados do estabelecimento e o enquadramento da atividade econômica da empresa, representado normalmente pela letra C mais um número. Nós temos também a diferença de composição entre SESMIT e CIPA. Então, no caso do SESMIT, os membros do SESMIT são especializados em saúde e segurança do trabalho. Então, todos os cargos envolvem a palavra trabalho. Então, médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Eles trabalham especificamente exercendo apenas estas funções. Já no caso da CIPA, os membros da CIPA não precisam ter especialização em saúde e segurança no trabalho. São empregados eleitos pelos empregados
e também empregados indicado pelo dono da empresa, pelo empregador. A atuação, qual a diferença de atuação entre SESMIT e CIPA? O SESMIT, os membros do SESMIT são contratados para trabalhar especificamente no SESMIT e não podem realizar outras funções a esse serviço aí durante o seu horário normal de trabalho. Não executa outro tipo de função a não ser aquela pela qual eles foram contratados. Já a CIPA, os membros da CIPA são empregados do estabelecimento que espontaneamente se candidataram e foram eleitos ou aceitaram a indicação do empregador como seu representante. Reúnem-se periodicamente de acordo com a programação das reuniões, sejam elas ordinárias ou extraordinárias. Obrigatório registro na Superintendência Regional do Trabalho? Nesse caso, o SESMIT, sim. A CIPA, não. O mandato do SESMIT. Não há que se falar em mandato para os membros do SESMIT. Esses profissionais, eles permanecerão na função enquanto durar seu contrato de trabalho. Eles podem, inclusive, ser demitidos por qualquer motivo ou pode ser contratado outras pessoas. No caso da CIPA, o mandato dos membros eleitos da CIPA, que são os representantes dos empregados, terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Aqui a gente está falando de mandato, tá? Não de estabilidade. Então, a estabilidade provisória ou despedida arbitrária. Aí. No caso do SESMIT, os componentes do SESMIT não possuem estabilidade provisória e podem sofrer despedido de acordo com a liberalidade do empregador. Ou seja, o dono da empresa pode mandar embora a qualquer momento. Já no caso da CIPA é diferente. Os representantes dos empregados, sejam eles tanto efetivos como suplentes, eles têm uma súmula número 339 do Tribunal Superior do Trabalho, que possui aí estabilidade provisória e não podem sofrer despedida arbitrária. E os representantes do empregador não têm estabilidade provisória, ou seja, aqueles que foram indicados pelo dono da empresa não têm estabilidade. Só possui estabilidade aqueles que foram eleitos pelos empregados. Redução ou aumento no quadro de empregados. No caso do SESMIT, a composição do SESMIT será redimensionada de acordo com o quadro 1 da NR4, se necessário, tão logo haja alteração no quadro de empregados ou alteração na gradação de risco da atividade principal. Já no caso da CIPA, ainda que a empresa tenha o seu número de empregados reduzido ou ampliado, ela deverá manter inalterada a composição da CIPA. A situação inicial é mantida em qualquer circunstância, salvo se houver encerramento das atividades no estabelecimento, ou seja, caso a empresa venha a falir. Nesse caso, o mandato da CIPA é considerado encerrado. Esse mesmo critério é válido para as empreiteiras e prestadoras de serviços. Titulares e suplentes. No caso do SESMIT, não há que falar em suplentes para os membros do SESMIT, não existe. No caso da CIPA, ela será composta por membros titulares e suplentes. No caso de vínculo, o pessoal do SESMIT, tanto os membros do SESMIT quanto os membros da CIPA são empregados da empresa, ou seja, com um vínculo CLTista, registrado em carteira no caso. No caso de EPI, que é o equipamento de proteção individual, o pessoal do SESMIT recomenda o EPI a ser utilizado. Já a CIPA deve ser ouvida quanto à indicação do EPI. Em todos os casos, o empregador é o responsável pela aquisição do EPI adequado ao risco de cada atividade. Nas empresas desobrigadas de constituir o SESMIT, cabe ao empregador selecionar o EPI adequado ao risco mediante orientação de profissional tecnicamente habilitado, ouvida a CIPA ou, na falta desta, o designado e trabalhadores usuários. Bom, por hoje é só e até a nossa próxima videoaula.